tema da palavra hoje é: vale a pena ser fiel? Será que nós temos de fato garantias de recompensa pela palavra de Deus? Você acredita que haverá uma recompensa para aqueles que são leais, para aqueles que são fiéis? Vale a pena você se consagrar? Vale a pena você ser santo? Vale a pena você liderar pessoas? Vale a pena você trazer o seu dízimo aqui todos os meses, dar sua oferta de primícias? Vale a pena você discipular pessoas que estão com problema? Vale a pena você estudar a Bíblia para poder ajudar mais pessoas? Vale a pena a pregação do Evangelho? Na verdade, a vida só vale a pena por essas coisas. É por essas coisas que a nossa vida tem sentido. Porque a vida em si mesma ela não tem sentido algum se Deus não for o centro. As pessoas estão buscando ajuda de diversas formas diferentes, exatamente porque elas não têm uma esperança de recompensa. E a nossa esperança de recompensa, ela vai muito além de uma recompensa que nós possamos receber aqui na terra. Ainda que há promessas de recompensas aqui também. Mas o que nós estamos olhando, na verdade, é para a recompensa futura e eterna. Essa é a recompensa que aqueles que têm corrido atrás de diplomas, elas não terão. Talvez essas pessoas terão uma pequena recompensa aqui de poder viver uma vida financeiramente tranquila, mas a maioria dessas pessoas nem isso consegue, porque ainda que tenham dinheiro, elas não têm paz. Se você tem dinheiro, mas você vive depressivo, isso vai ser um grande mal, você não vai nem desfrutar daquilo que você ganha. Então as pessoas no mundo, elas vivem buscando coisas naturais, físicas, mas nós temos que pensar na recompensa eterna. Não pense você que a nossa recompensa ela vai ser só eterna, porque há promessas de Deus que nós vamos receber nessa vida 100 vezes mais. A pergunta que eu tenho é: vale a pena você fazer tudo isso, você ser leal, ser fiel? Eu quero te dizer que a fidelidade é algo de Deus. Nós precisamos ser fiéis a Deus. Nós precisamos ser leais a Deus. Mas ninguém vai conseguir ser fiel a Deus sem se santificar, sem se separar para Deus. Então, a primeira coisa a respeito da nossa fidelidade é que a nossa fidelidade, ela tem a ver com a nossa santidade. E santidade é consagração, santidade é separação, santidade é relacionamento com Deus, é vida com Deus, é ser bíblico. Então, santidade, uma pessoa que decidiu viver em santidade, é impossível essa pessoa não prosperar. A primeira coisa, você precisa entender como cristão, você precisa ser santo. Diga comigo, eu preciso ser santo. Não existe fidelidade sem santidade. Aqui em Mateus capítulo 5, verso 8, pode voltar lá para a tradução normal, a RA, diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mas o que é santidade, então? Santidade é você viver na luz. Nós precisamos viver na luz. A nossa vida tem que ser transparente. Nós não podemos ocultar nada de Deus. E nem dos nossos líderes também. Tem coisa, evidentemente, que você vai compartilhar com seus pastores, com seus líderes. Mas a nossa vida, ela tem que ser transparente. Ela tem que ter transparência. Pessoas que vivem no escuro, elas têm alguma coisa que elas estão escondendo. E tudo que é escuro é das trevas, é do diabo. Então você tem que ter uma vida transparente, meu irmão. Todos nós aqui pecamos, mas nós precisamos confessar os nossos pecados. Nós precisamos confessar os nossos pecados para Deus, reconhecer que pecamos. Nós precisamos confessar o nosso pecado se for necessário para as pessoas. Pastor, mas quando é que eu tenho que confessar o meu pecado para Deus e quando é que eu tenho que confessar para as pessoas? Você pode confessar para Deus um pecado que você cometeu, não tem problema nenhum.
desde que você seja liberto desse pecado. Agora, você confessou para Deus, não foi liberto, confesse para as pessoas. Porque a palavra diz que a oração daquela pessoa tem muito poder por você. Se você não está conseguindo ser liberto de um determinado pecado, então você vai chamar alguém, pedir para que você vai confessar o seu pecado e pedir para que ele ore por você. Mas o que eu quero dizer é que nós precisamos ter uma vida transparente. Porque Deus é santo e nós temos que ser santos também. Nós precisamos nos parecer com Deus. E na medida que nós nos parecemos com Deus, na medida que nós nos parecemos com Jesus, que tem a imagem de Deus, nós também vamos alcançando recompensas aqui. Quantos aqui estão comigo? Diga amém. Você precisa tomar cuidado com pecados que estão escondidos, que estão ocultos, ainda que eles sejam pequenos. Você deve confessar. Você deve vir para a luz. Amém? Amém? Amém, Gabriel. Isso aí. Glória a Deus. Das crianças, dos lábios dos pequeninos sai o perfeito louvor, né? Não é verdade? Então, o pecado, quando ele vem para a luz, ele é perdoado. Você precisa entender isso. Entenda. Ele está fervoroso. Né? Ele está com sapatinho de fogo aí, estou vendo. Então, como eu disse, nós pecamos, mas nós precisamos tomar muito mais cuidados com pecados que talvez eles estão escondidos. E eu quero dizer para você que nessa viagem nós subimos um vulcão, que é o Vesúvio. Esse vulcão, ele entrou em erupção em 70 depois de Cristo. Acho que foi 79, agora, na era cristã. E ele, na erupção que teve, ele matou os moradores de duas cidades, Herculano e Pompeia. Até hoje, lá em Pompeia, tem um lugar que os corpos estão lá petrificados. Você pode buscar na internet se você quiser. E a gente subiu aquele vulcão, queria ter a experiência de subir um vulcão, e foi bacana ter subido ali. E aí, quando a gente estava descendo do vulcão, e o Vesúvio, ele é um vulcão que, ainda que ele não entre em atividade frequentemente, ele é um dos vulcões considerados mais perigosos do mundo, porque ele está em atividade. E a última vez que ele teve uma erupção foi em 1944. Em 1944 ele teve uma erupção, ela não foi tão poderosa como a de 79, mas ele é um vulcão que está em atividade. E o magma que tem embaixo do Vesúvio é o maior do mundo. Então, eles falam que o Vesúvio ele vai entrar em erupção de novo. Ele só não sabe ainda quando, mas sabe que ele vai entrar em atividade. Quando você chega lá, eu tenho um vídeo que eu gravei, nem está no meu celular, eu gravei foi na outra câmera, mas que do Vesúvio está saindo uma fumaça. Tem um cheiro de enxofre, um cheiro parecido com pólvora, um cheiro muito forte lá em cima. Quando você sobe, você sente esse cheiro, porque tem um lugar que ele está saindo fumaça. Mas o vulcão visível, ele é mais fácil de você saber quando ele vai entrar em erupção, porque eles conseguem medir a atividade daquele vulcão. Se dá um pequeno tremor, eles conseguem medir e, a tempo, conseguem evacuar as cidades. E no pé do Vesúvio, tem uma cidade que, se for contar as cidades que estão ao redor, tem a cidade de Nápoles. Só a cidade de Nápoles tem 3 milhões de habitantes. A grande Nápoles tem 5 milhões de habitantes. No pé do Vesúvio. O mesmo vulcão que, em 79 depois de Cristo, matou os moradores de Herculano e Pompeia. Quando ele entrou em erupção, 30 quilômetros de cinza subiram. Aquela cinza caiu sobre a cidade e não deu tempo das pessoas saírem. E olha que eles estavam vendo a erupção, mas eles não saíram a tempo porque achavam que não era perigoso. Mas hoje, o vulcão visível, ele não é tão perigoso quanto os vulcões que estão debaixo do mar. Porque na região de Nápoles tem vários vulcões debaixo do mar. E tem um que é muitas vezes maior do que o Vesúvio. Então o Vesúvio, se ele vai entrar em erupção, ele dá alguns sinais, ele não é tão perigoso.
E dá tempo de evacuar ainda que seja 5 milhões de pessoas. E não existe uma rota de fuga tão segura. Mas ele dá pequenos tremores, pequenos sinais, as pessoas conseguem fugir antes. É claro que em 79 não tinha essa tecnologia. Mas a atividade vulcânica está sendo medida todo dia lá no Vesúvio. Mas é impossível fazer isso com aquele vulcão que está lá, debaixo do mar e que ninguém vê. Ele está lá. E se ele entrar em erupção, 1/3 da Itália, aquele vulcão que está lá no mar, 1/3 da Itália será dizimada. Você vê o poder que é aquele vulcão que está escondido. Não deixa pecado escondido na sua vida, que isso pode ser uma tragédia para você. O Vesúvio você vê de longe. Eu tenho uma foto. Nós ficamos num hotel na cidade de Sorrento. Eu estava de um lado da cidade e eu vi o Vesúvio do outro lado do mar. Ele é bem alto. Ele está lá visível. O pecado ele precisa vir para a luz. Porque ele não é tão perigoso. Não é que não seja. Mas se você vem para a luz, é mais fácil você controlar. Mas aquele pecado que está lá escondido, que ninguém vê, ele pode te dar um tsunami e pode matar milhões de pessoas. Pode destruir. Quando a gente estava descendo do Vesúvio, nós estávamos ouvindo o motorista conversando com uma outra mulher, um motorista italiano, né? Porque você sobe 1.000 metros de ônibus e sobe 900 metros a pé. Quando a gente estava descendo, o motorista estava contando essa história para a mulher que estava do lado, contando, né? A última vez que ele entrou em erupção, tal, contando os outros vulcões que estavam, contando os vulcões que estavam lá embaixo do mar, que representa um perigo muito maior do que o Vesúvio. E o interessante é que a Poliana entendeu o cara conversando, em italiano. Ele falava e a Poliana traduzia para mim. Eu falei, como que você está entendendo isso? Ela falou assim, não sei, mas eu estou entendendo. Ele falou isso. Algumas coisas eu consegui entender também. Porque o italiano tem algumas palavras parecidas com o português. Mas a Poliana simplesmente entendeu tudo que o cara falou. E ela foi traduzindo para mim o que ele estava falando, do perigo dos outros vulcões e tal. Né? Eu falei, mas como que você sabe isso? Ela falou assim, é porque eu ligo o radical da palavra. Então tem o radical daquela palavra que parece com a nossa, eu vou ligando. O radical da palavra eu vou entendendo. Então tem pessoas que têm facilidade para entender outra língua. Eu não estava entendendo muita coisa. Mas uma ou outra palavra eu consegui entender. Então ele estava explicando isso. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que nós precisamos andar na luz. Não é que andar na luz não significa que você não vai pecar. Andar na luz não significa que você não vai cometer pecado. Mas o texto diz aqui que os limpos de coração é que verão a Deus. Cuidado com pecados ocultos, com pecados escondidos. O tsunami, esse vulcão que está lá debaixo, um dos vulcões que está debaixo, lá que são vários, que está no mar, que você não vê, tudo que você vê é um mar muito bonito, que é o Mediterrâneo, né? E às vezes as pessoas parecem bonitas, mas elas estão podres por dentro, cheias de pecados. Então você vê aquele mar bonito ali do Mediterrâneo, né? Um azul turquesa, muito bonito. Lá dentro tem algo muito perigoso. Tem aquele vulcão que tem uma cratera gigantesca, e o que eles falam é que o tsunami que aquele vulcão pode causar são de ondas que chegam a 30 metros. 30 metros é um prédio de 10 andares. É muito alto. Ninguém está preparado para isso. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que não existe fidelidade a Deus, se não existe santidade. E santidade, de modo algum, é você não pecar, mas é você estar na luz. Se você estiver na luz, então você é santo. Vá para a luz, meu irmão. Fica na luz. O Senhor sabe das nossas fraquezas e sabe que nós temos uma carne. Ele passou aqui. Jesus esteve aqui. Ele sabe o que é ser tentado pelo pecado. E Ele intercede por nós. Mas se você não confessa o seu pecado, se você não vai para a luz, você está impedindo o próprio Deus de te perdoar e de te abençoar. Não é que todos os pecados nós temos que pedir perdão, mas há pecados que ficam nos afrontando. Quantos aqui estão comigo? Nós não podemos ficar flertando com o pecado. Até mesmo o próprio Vesúvio, né? Ele está ali
visível para todo mundo ver, e no pé do Vesúvio 5 milhões de pessoas. Você não pode flertar com o pecado, isso é muito perigoso. Quando o diabo consegue tirar a consagração de você, a sua santidade, ele está mudando a sua imagem. Porque nós temos uma imagem, e a nossa imagem é Cristo. Mas na medida que as pessoas pecam e escondem esse pecado, essa imagem ela vai sendo arrancada de você. E quando a imagem de Deus ela vai sendo arrancada em você, o diabo vai imprimindo a imagem dele. Através do pecado, você vai perdendo a sua autoridade. Você perde até a força para vencer o pecado. É por isso que o pecado tem que ser confessado, tem que estar na luz. Você precisa viver na luz. Você quer ser abençoado? Viva na luz. Não adianta você querer receber alguma coisa de Deus se você nem está sendo fiel. Eu sei que a Bíblia diz que Deus ele permanece fiel até quando nós não somos fiéis, é verdade. Nós não somos fiéis o tempo inteiro, mas eu estou falando de uma vida bíblica, de uma vida, meu irmão, de consagração. Deixa eu te falar uma coisa. Com certeza aqueles que andam mais perto de mim conhecem mais os meus defeitos do que você que talvez está um pouco mais longe. Mas uma coisa você não pode falar de mim. Você nunca vai poder dizer que eu não sou bíblico, porque eu tento sempre andar dentro da palavra de Deus. Eu sempre, dentro das doutrinas que nós acreditamos aqui, elas estão baseadas na palavra de Deus. Eu não faço nada aqui para alguém chegar e falar, isso é do mundo. Por que você está fazendo isso? E aí eu não tenho como me defender. Falar, não, isso aqui... Porque hoje, preste atenção aqui, nós precisamos tomar cuidado. Tem muita coisa do mundo entrando para dentro da igreja. Festas, vocês sabem do que eu estou falando. Coisas que estão acontecendo por aí. Ah, mas Paulo diz, fiz-me de tudo para com todos, para que de alguma forma eu ganhasse alguns. Mas ele não falou que ele fez pecado para se tornar para ganhar o pecador. Em nenhum momento, Paulo violentou a palavra de Deus. E quando eu falo disso aqui, eu falo com muito temor. Algumas festas pagãs que tem por aí, a pessoa chegar, pastor, você está fazendo esse tipo de festa lá, e o propósito é o quê? Você está imitando o mundo, pastor. Eu não preciso fazer isso. Para quê? Que eu vou entrar numas enrascadas dessa para dar mau testemunho. Ah, mas você pode ganhar pessoas com isso, meu irmão. Eu não preciso fazer uma festa imitando o mundo para ganhar pessoas para Jesus. Eu não quebro um princípio para estabelecer outro. Não. Nós precisamos ser bíblicos. Nós precisamos ser santos. Os irmãos estão comigo aqui? Eu sei que para alguns isso pode parecer inofensivo, mas nada no mundo espiritual é neutro. Tem nada que você faça que é neutro, meu irmão. Isso pode atrair demônios. E aqui não estou falando só da festa do meio do ano, mas a festa de que você coloca Papai Noel, essas baboseiras. Nós precisamos ser bíblicos. A Bíblia fala que nós temos que renunciar. Quem quer renunciar a uma festa? Nós não precisamos disso. Isso é santidade. E santidade, nunca se esqueça do que eu vou te falar aqui agora. Ela não tem só a ver com você ficar longe do pecado, não. Mas até coisas que são lícitas, você também, em algum momento, vai ter que deixar de fazer. Porque é lícito comer, ou não é? Mas por que nós jejuamos, então? É lícito comer, então por que eu não como? Então, às vezes, até coisas que são lícitas você vai deixar de fazer. Porque consagração é isso também. É lícito você assistir televisão, mas talvez o Senhor vai te pedir isso. É lícito você ver ter redes sociais, mas talvez o Espírito Santo vai te pedir isso. Então, santidade não é só ficar longe do pecado, mas é ter uma vida de separação e de consagração. Tome cuidado com os vulcões que estão escondidos. Amém? A nossa fidelidade, ela tem a ver com a nossa santidade. Nós precisamos nos consagrar mais e mais todos os dias. A nossa fidelidade, ela passará pelo teste do tempo. Hebreus capítulo 10, versículo 32. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados,
sustentastes grande luta e sofrimento. Ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações. Ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Quem pode dizer amém? 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Deixa eu te falar uma coisa. Todos nós vamos passar pelo teste do tempo. Você que tem um ministério, quero te falar, você vai passar por isso. Você vai passar pelo teste do tempo. E o teste do tempo, ele não é simples. Você vê que aqui o escritor de Hebreus, ele está falando de irmãos nossos que foram perseguidos por causa do evangelho. Haverá perseguição também. E às vezes essa perseguição para nós, ela vai vir de dentro da nossa casa, de familiares, porque nós estamos nos dedicando à obra de Deus. E alguns talvez se sentem com ciúme e vão se levantar contra você, como aconteceu comigo no passado. Hoje não acontece mais. Quando você se posiciona, e você deve se posicionar, até os seus familiares vão te respeitar e vão pedir oração por você. Mas o fato é que nós vamos passar pelo teste do tempo, todos nós passamos. Você vai passar. E o teste do tempo significa muitas coisas. O teste do tempo significa abandono, pessoas que vão te abandonar, discípulos que você deu a vida por eles, que você orou, que você ajudou, que você andou a segunda milha. Abandono de pessoas. Isso significa que líderes vão errar com você, vão te maltratar. O teste do tempo, ele realmente nos prepara para algo grande. Traições, tantas coisas vão acontecer no teste do tempo, mas você precisa se manter fiel. Você precisa se manter leal às promessas que Deus tem para você. Porque não é fácil, meu irmão. Ser abandonado para o pastor é a pior coisa que tem. O abandono, a divisão. Isso é péssimo para o pastor. Isso é ruim. Quando a pessoa fala que vai sair da igreja, eu começo a buscar problemas que a nossa igreja tem. Falei, qual que é o problema que nós temos? Por que essa pessoa quer sair? Mas às vezes não é isso. A igreja tem problemas mesmo, todas têm. Todas têm. Porque o pastor não quer perder. Quando você olha para a palavra de Deus, você vê os grandes homens de Deus passando pelo teste do tempo. Você vê Davi esperando 15 anos para se tornar rei, mesmo depois de ter sido ungido por Deus, por Samuel. Você vê que José demorou 10 a 12 anos, alguns falam que até mais, 15 anos, para se tornar o primeiro-ministro, mesmo sendo fiel e passando pelo teste do tempo, onde ele foi leal a Deus em todo o tempo, mas foi acusado por uma mulher de molestar aquela mulher. Foi para um cárcere. Ali no cárcere foi leal, foi fiel, interpretou um sonho, pediu para que pessoas se lembrassem dele, a pessoa esqueceu dele. Mas ele continuou fiel, se tornou um grande homem de Deus. Abraão, 25 anos, depois que a promessa foi feita e que veio o filho, todos esses homens passaram pelo teste do tempo. Nós não somos diferentes. Nós precisamos passar por esse teste. Todos nós precisamos. Quando Deus está forjando um líder, quando Deus está forjando um pastor, Ele vai submeter essa pessoa ao teste do tempo. Porque nada melhor do que o tempo para trazer para nós algumas frustrações que no futuro vão te ajudar. Às vezes nós ficamos frustrados com líderes, com pessoas, mas nós precisamos ser resilientes. Nós precisamos ser perseverantes. Você tem um chamado de Deus, amém? Então, meu irmão, você vai passar por esse teste aí. Porque eu te digo uma coisa, fidelidade é o resultado de obediência. De você permanecer fiel e obediente até o fim, mesmo que aparentemente tudo esteja dando errado. E em algum momento vai dar errado mesmo. Quando nós olhamos para a vida de Paulo, quantas coisas Paulo passou. Foi colocado dentro do navio, aquele navio naufragou. Chega lá na ilha de Malta, uma cobra morde a mão de Paulo.
colocado no cárcere, e depois, como a pastora Poliana falou aqui, passou por todas essas coisas, isso é o teste do tempo. Eu sei, e a Bíblia mostra, que há pessoas que têm uma capacidade de sofrer, que foi dada por Deus, que outros não têm. Pastor, a Bíblia diz isso? A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que alguns foi dada a eles a capacidade de sofrer, que tem coisas que eu vejo que os nossos irmãos passaram, que eu falo, meu Deus, eu não conseguiria passar por isso. Eu não tenho essa fé, Senhor. Que dá um pouco de vergonha na gente. Mas a fé que eu tenho, eu estou tentando ser fiel nela. E você também deveria. Amém? Então, a fidelidade é o resultado de obediência, é o resultado de renúncia. Nós temos que renunciar. E nós precisamos renunciar a tudo aquilo que é do mundo. Tudo aquilo que é do mundo, você e eu precisamos renunciar. Terceira coisa, a sua fidelidade, ela será testada na escassez. O teste da escassez, meu irmão, é o teste para toda pessoa que tem um chamado de Deus e que aceita o chamado de Deus. Filipenses capítulo 4, verso 10. Filipenses 4, 10. Diz assim, portanto, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste ao meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. Também sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Esse teste é um teste que nós vamos passar. Quem, pastor? Aqueles que aceitaram entrar no chamado de Deus. O teste da escassez. Porque um pastor, ele não pode ser apaixonado pelo dinheiro. Porque se um pastor for apaixonado pelo dinheiro, vai se corromper. Já está corrompido. Se o propósito de uma pessoa para chegar a ser pastor é o dinheiro, ele vai se corromper. Porque o dinheiro, ele é um Deus. Ele é um Senhor. O próprio Jesus chamou o dinheiro de Senhor. Ele chamou o mamon de Senhor. E vou te falar mais, não existe nenhum senhor pior do que o dinheiro. Quando o dinheiro se torna o senhor da vida de alguém, aquela pessoa se torna um escravo, que a única coisa que importa para ela é ter coisas, é ter dinheiro. Talvez tenha medo de voltar para a pobreza, de passar necessidade. E aí, então, o dinheiro faz daquela pessoa um escravo e ela perde o sentimento pelo próximo, ela não tem mais essa coisa de querer ajudar, de se compadecer das vidas. Aqui Paulo disse, eu sei ter fartura, e eu sei ter abundância. Então preste atenção, nós seremos provados na escassez, nós passaremos pelo teste da escassez, mas eu te digo, Deus está preparando você. Talvez você vai passar por isso mesmo, para que você vá para Deus. Porque ainda que hoje, meu irmão, eu, pastor Rubens, não estou passando pelo teste da escassez, mas eu já passei muitas vezes, já contei aqui, sapato furado, depois de casado, olha, os piores produtos que tinha no supermercado era o que eu comprava. Eu não tinha dinheiro para nada. Jamais pensei que eu pudesse chegar tão longe assim. Mas muita escassez, energia cortada, cesta básica, pessoas tiveram que me dar cesta básica. Eu passei por isso. Mas hoje eu não passo por isso mais. Porém, eu preciso crer pela igreja algumas vezes. Eu preciso crer que aquela construção vai ficar pronta. Hoje é a construção, amanhã é a construção de outro prédio. Amanhã é um outro objetivo que eu tenho. Então, eu como pastor, eu vou sempre estar sendo desafiado a ter que crer nessa área. Estão entendendo? Então, o teste lá atrás, ele serviu para me mostrar o quanto Deus foi fiel comigo até aqui. E que deu certo no final. Eu vivo contente tendo escassez, mas você também vai passar pelo teste de ter em abundância. Tudo é um teste na nossa vida. Não ter é um teste, mas ter é outro teste, talvez até maior do que não ter. Porque quando você não tem, você vai para Deus, você vai orar e você vai buscar em Deus mesmo. Mas quando você tem, você pode
é ficar tão dependente do dinheiro que você nem ora mais, porque você agora é capaz de ter tudo. E fica, então, insensível como aquele povo da Europa está. Tudo lá é dinheiro, tudo lá é dinheiro. Ninguém respeita ninguém. Na Europa, meu irmão, se um motoqueiro é atropelado, ele fica lá. Ninguém socorre. Fica lá até chegar o socorro para ele. Ninguém dá a mínima para quem é você lá. Ninguém está nem aí para você. Não é como o Brasil, não. Nós estamos vivendo o paraíso. Mas por que eles são assim? Dinheiro. Tudo é dinheiro. Coração duro. Endurecidos, são incapazes de ver a Deus. Porque já definiram quem é o Deus deles. Agora eu não estou falando de um lugar qualquer, não. Eu estou falando do lugar onde saiu o avivamento. Foi da Alemanha que Martinho Lutero veio e fez a reforma protestante. Pastor Jonathan vai postar um vídeo lá na casa de John Wesley, né, pastor Jonathan? Fez um vídeo lá, um avivalista. Os grandes avivamentos aconteceram na Europa. Hoje, 3% da Europa é cristã protestante. Está pior do que qualquer outro continente, meu irmão. 3%. O pastor que está lá, pastor Nivaldo falou, Rubinho, aqui eu enfrento uma guerra na minha mente. Você não tem ideia, Rubinho. De vontade de amaldiçoar esse povo, mandar todo mundo para o inferno. Olha o nível de guerra que um pastor enfrenta ali. É até engraçado, ele foi lá para salvar os italianos. Mas ele falou, não dá vontade de amaldiçoar esse povo. Coração do povo duro. Você vai pedir uma informação, o cara levanta a cabeça, não te dá informação nenhuma. Mal educados, sujos, imundos. Ei, meu irmão, isso aqui é o primeiro mundo. Nosso café da manhã, a gente tomando nosso café da manhã no hotel, a mulher que serviu o café suando na área. Não foi só uma vez, não. Não foi só lá, não. O hotel que nós chegamos, primeiro hotel, pagamos caro, em Roma. O banheiro, a imundice, cabelo, tudo que você imaginar, nós tivemos que trocar de quarto, nós não acreditamos. Isso aqui, meu irmão, Deus te colocou num paraíso. Estou te falando aqui, quem viaja para fora sabe, é muito bom viajar, mas é bom só viajar, ficar lá. Meu irmão, quando bate a saudade do arroz, do feijão, meu irmão, da sua cama, do seu banheiro, mas você fica contando os minutos para chegar em casa. Do povo, dos irmãos, do calor humano, de tanta gente lá que não te ajuda, aquelas malas pesadas, subindo metrô. Ei, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, nós seremos testados tanto na pobreza quanto na fartura. Então, esses são testes que vêm. Nós não podemos endurecer o nosso coração, não podemos desistir na escassez, mas também não podemos deixar o nosso coração se apegar com o dinheiro e achar que o dinheiro resolve tudo, porque não resolve. Está lá aquele tanto de gente, sem sentimento, sem ajudar o próximo. Você não consegue compreender isso porque você vive no Brasil, mas você pisou lá dentro, você precisar de alguém já era. Ninguém vai te ajudar. Coração duro. Países ricos, pessoas que têm dinheiro, que acham que não precisa de ninguém, já definiu quem é o Deus dela. Não, o dinheiro não é o nosso Deus. O dinheiro é um servo nosso. Ele não é o nosso Senhor, não pode ser o seu. A vida não resume a ter dinheiro. Talvez você vai ter. E tem um propósito, como eu li lá no começo. Semear, ofertar. Não é errado você ter dinheiro e prosperar. Você só não pode ser controlado pelo dinheiro. Quarto, a sua fidelidade a Deus te levará muito mais longe do que você imagina. Quando você enfrenta um problema financeiro, eu enfrentei alguns, mesmo depois que eu converti, você nunca imagina que pode chegar tão longe. Você nunca imagina que um dia você vai ter uma empresa, como eu tenho hoje, ainda que seja pequena. Você não imagina que você vai ter um carro tecnológico como eu tenho hoje, um apartamento para morar. Você nunca imagina que vai conhecer uma cidade como Roma, que foi a cidade, sem dúvida nenhuma, que mais me impressionou. A cidade mais impressionante que eu fui.
que está acima de todas as expectativas. De qualquer outro lugar que você me perguntar, eu falo, eu voltaria para Roma. Mesmo com todos esses problemas, porque qualquer lugar que você for na Europa, esses problemas que eu te falei aqui vai ter. É do mesmo jeito. Não tem, se você for para a Alemanha, é mais limpo do que a França, é mais limpo do que a Itália, mas o povo é mais duro ainda de coração. Mas aquela cidade, ela nos impressionou. Eu nunca imaginei que poderia conhecer outros países. Quando eu entrava no supermercado para comprar, eu tinha que comprar as piores coisas. Quando sequer eu tinha um sapato para andar, porque o meu sapato que eu tinha estava furado por baixo, e no tempo da chuva entrava água. Eu jamais imaginei que eu poderia conhecer um lugar como Roma, como Espanha, França, Dubai. Vale a pena ser fiel. Mas nesses lugares, ainda com todos esses problemas que eu estou falando para você, muitas vezes até me dava vontade de chorar, por estar num lugar que eu sonhei conhecer um dia, que eu sonhei estar lá no Coliseu, conhecer o Coliseu, conhecer a cultura italiana. Né? Quando eu era criança, o melhor futebol do mundo era o futebol da Itália, os melhores jogadores, atletas, jogavam na Itália, então eu acompanhei isso, vendo os times da Itália, o Milan, a Inter de Milão, o próprio Napoli, esses times ali com Maradona, com jogadores Zico, Falcão, Júnior. Então eu tinha vontade de conhecer, quando criança, a Itália. Eu realizei esse sonho, fui para a Costa Amalfitana, um lugar lindo, maravilhoso, depois Espanha. Eu nunca imaginei que eu pudesse chegar tão longe. Eu te digo, vale a pena você ser fiel a Deus, nos mínimos detalhes. Deus, ele pode te colocar em lugares que você jamais imaginou estar. Eu jamais imaginei que eu poderia conhecer tantos lugares tão bonitos, tão impactantes, como eu conheci. Aqui em Tiago, capítulo 1, verso 12, diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, qualquer pessoa que se submete ao processo de obediência, certamente ele vai desfrutar de coisas que outro que não submeteu não irá desfrutar. Então, seja santo, seja leal, seja fiel. Deus quer abençoar você. É impossível você ser alguém separado, alguém que se consagra, que é santo, que é leal, que é fiel. É impossível você não prosperar. É impossível. É impossível Deus não te abençoar. Ele vai te abençoar. Eu não estou falando que o nosso foco todo tem que ser aqui, porque o nosso foco é o céu. Esse é o nosso foco principal. Amém? Mas Ele vai te abençoar aqui. Ele vai te levar para lugares que você desejou ir. Ou que talvez você nunca nem desejou, mas Ele te levou. Quem é que tem um privilégio de viajar para a Itália como eu viajei? É para poucos. O mesmo que lá atrás entrava no supermercado e comprava as piores coisas que tinha. E estava bom demais, porque quando eu podia ir no supermercado, muitas vezes eu não podia ir. Necessidade. Paulo disse, eu sei ter escassez, mas eu também sei ter abundância. Eu não me deixo levar por nenhuma das duas coisas. Então a fidelidade de Deus, ela vai te levar, vale a pena. Vale a pena você se consagrar. Vale a pena você ser fiel. Vale a pena você ser santo. Vale a pena. Você vai muito mais longe. Mas você vai passar por tudo isso aqui que eu te falei. Abandonos você vai passar, escassez você vai passar. Tudo isso. Pessoas falando mal de você, te criticando, jogando pedra. Vai passar. Mas seja fiel. Tem pessoas que estão tão perto de receber as promessas de Deus aqui para nós, mas elas desistem quando estão tão próximas de se apropriar de tudo aquilo pelo qual elas oraram. Eu não te digo que nós vamos ter tudo, porque ninguém tem tudo e nem deveria ter. Porque Deus, ele não quer tratar você como um filho mimado. Eu orei, o negócio vai acontecer. Não, não é assim. Nós vamos ser contrariados. Mesmo aqueles que são santos,
que são separados, que são fiéis, eles vão ser contrariados também, porque filhos precisam ser contrariados. Nós não podemos ter tudo, porque tudo nós vamos ter só no céu. Sempre precisa haver aquele gostinho, está faltando alguma coisa. E esse alguma coisa que está faltando é o principal. É o que nós teremos em toda a eternidade. A presença de Deus de uma forma muito diferente. Então, nesses 27 anos de crente que eu tenho, eu já passei por muitas coisas, muitas provas. Hoje, eu posso desfrutar da bênção de Deus na minha vida em muitas áreas. Em outras, eu ainda estou orando. Porque, você sabe, nós oramos pelo nosso filho. Ninguém tem tudo, né? Ninguém tem tudo, isso é verdade. Mas vale a pena ser fiel. Você não vai ter tudo, mesmo que você seja fiel. Mas vale a pena, que Deus vai te levar a lugares muito especiais, vai te abençoar tremendamente. E eu quero terminar contando um pouco para você da história de alguns dos nossos irmãos do passado. Aqueles irmãos que foram essenciais para o desenvolvimento da igreja, mas irmãos que a maioria nem ouve falar quem foram. Logo quando o evangelho, a igreja nasceu, houve muita perseguição. E nós sabemos pela Bíblia, especialmente pelo livro de Atos, né, de cristãos que morreram naquele período ali. Nós sabemos que muitos de nossos irmãos morreram ali. Mas logo depois, esses apóstolos, esses homens de Deus, eles morreram. Mas outros homens de Deus se levantaram, do qual a Bíblia não fala deles. E quando eu cheguei naquele Coliseu, o Coliseu ele é muito impactante, porque ele é muito alto. Ele não é tão grande assim em extensão, tem estádios aqui que são muito maiores, mas em altura ele é muito alto, ele é o maior estádio que eu já vi. E olha que eu vi um estádio, olha que eu conheço o Maracanã, Mineirão, conheço o estádio do Real Madrid, nenhum deles tem a altura que tem o Coliseu. Ele é muito alto. E lá de cima, a visão que eles tinham era uma visão quase que para baixo, assim, ó, parecendo a La Bombonera, lá do Boca Juniors. Mas quando eu cheguei no Coliseu, eu me imaginei sendo um daqueles irmãos nossos, que chegava diante daquela construção que era a maior do mundo na época, sabendo que lá dentro eles iriam encontrar com a morte. Eu imaginei como é que foi a chegada. Quando eu estava chegando no Coliseu, você enxerga o Coliseu de longe, porque ele é bem alto, tem uma avenida, né? E daquela avenida ali você consegue ver o Coliseu longe. Eu imaginei aqueles irmãos nossos chegando ali, para serem ali martirizados, para serem ali decapitados. Eu imaginei a angústia daqueles irmãos ali. Olha, a história da igreja é tão bonita, você tem que estudar a história da igreja para você saber quem são essas pessoas. E nós tivemos vários mártires no começo da igreja. Primeiro século, segundo século, terceiro século. A partir do terceiro século, quarto século, né? O Estado não proibia mais o cristianismo, a partir de Constantino, do imperador romano. Mas na época de Paulo e de Pedro, Nero perseguiu muitos cristãos. Inclusive, tanto Pedro quanto Paulo foram mortos por esse imperador, que era alguém odiado no Império Romano, que suicidou logo depois. Mas alguns de nossos irmãos, eles morreram na arena, não só no Coliseu, mas em outras arenas. Teve uma mulher, que é chamada de Perpétua, que ela tinha 21 anos, ela foi perseguida, houve uma perseguição aos cristãos, e ela foi perseguida numa cidade da África, e ela tinha um bebê recém-nascido. O pai dela era romano e a mãe era cristã. E o pai fez de tudo para que ela negasse Jesus, mas ela não quis. Ela foi colocada dentro de uma arena, para ser morta por uma novilha. Tanto ela quanto alguns irmãos que eram leais a Cristo, estavam junto àquela arena ali, e ela foi atropelada dentro daquela arena por essa novilha, e ela caiu, e a história conta que a única coisa que ela fez foi tentar se cobrir. E quando eles foram tirados da arena, porque isso acontecia, quando não morria imediatamente, eles eram tirados para depois ser recolocados ali de novo.
ela foi tirada, e quando ela chegou na parte de baixo da arena, ela perguntou: quando é que eu vou ser colocada lá para ser atropelada pela novilha? Alguém disse para ela: não, você já foi. E ela estava toda machucada. E ela só viu na hora que ela olhou para os machucados dela. E aí, quando ela volta para a arena, já tinha um gladiador esperando por ela. Só que não era um gladiador experiente. Na hora de cortar a cabeça dela, eles tinham uma técnica para fazer isso. E quando nós estivemos no Coliseu, nós tivemos uma visita guiada na parte de baixo do Coliseu, onde ficavam os presos. E as feras, né? E daquela parte de baixo eles subiam num elevador, numa plataforma, e eram colocados na arena ali. E lá embaixo, não foi no Coliseu que ela morreu, foi numa outra arena. E aí, quando ela sai para a arena, o gladiador veio e ele hesitou em matar ela. E ele não era alguém tão experiente. E ela foi e falou o seguinte: olha, para me matar, você tem que passar a espada aqui. Irmãos, olha o nível do cristianismo dessas pessoas. E ali ela teve a sua cabeça decepada. Um outro homem, chamado Policarpo de Esmirna, da igreja de Esmirna, para quem provavelmente a carta de João foi escrita, ele era o anjo da igreja, provavelmente. Na época que João escreve a carta à igreja de Esmirna, provavelmente ele era o anjo da igreja, o bispo da igreja, ele era o bispo de Esmirna. Esse homem, com 86 anos, ele foi capturado pelo Império Romano e foi levado para uma arena também. E a única coisa que o imperador falou para ele: nega Jesus, reconhece que o imperador é o seu Deus. Ele falou: eu não nego Jesus porque ele nunca me negou, ele sempre me abençoou. Com 86 anos, este homem foi morto dentro de uma arena. E por último, quero contar para você a história de Inácio. Foi dele que eu me lembrei quando eu estava ali no Coliseu. Porque Inácio, ele foi um dos pais da igreja, ele foi o terceiro bispo da cidade de Antioquia. Antioquia foi a primeira igreja que foi fundada fora de Jerusalém. Quando você olha para o livro de Atos, você lê o livro de Atos, você vê que a igreja mesmo, os apóstolos, profetas, mestres, pastores, todos os ministérios que você imaginar tinha na igreja de Antioquia. E aquela igreja de Antioquia foi uma igreja que Paulo passou por ela, Pedro passou por ela, homens de Deus. Mas aí então, começo do século II, né, no ano 107, ele é capturado, porque ele era alguém muito influente. Inácio, ele foi o bispo de Antioquia, ele foi capturado e levado do lugar onde ele estava, da Síria, para ser martirizado no Coliseu. E era um caminho bem longo, que demorava meses. No caminho, ele tinha 10 soldados que iam com ele. E ele diz que por mais que ele tentasse fazer só coisas boas para os soldados, quanto mais coisas boas ele fazia para aqueles soldados, mais maltratado ele era. Nesse caminho de 2 meses, ele foi passando em algumas cidades, e quando ele chegou em Esmirna, só em Esmirna ele escreveu 4 cartas. Ele se encontrou com Policarpo, esse que depois morreu também martirizado. Eles conversaram a respeito da igreja, mas ao todo, no período, ele escreve 7 cartas na viagem para Roma. E numa delas ele escreve uma carta endereçada à igreja de Roma, porque todas as cidades por onde ele passava, ele era muito conhecido. E as pessoas vinham para encontrar com ele. E aí ele pede então que a igreja de Roma, porque a igreja de Roma estava fazendo um motim para capturar ele, tirar ele da mão dos soldados, quando ele chegasse lá em Roma. Mas ele escreve a carta e pede: eu quero ser martirizado. Eu quero estar na arena. Eu vou, quando eu estiver lá na arena, eu quero ser trigo moído na boca das feras. E se eu chegar dentro daquele coliseu e as feras ficarem paradas, eu vou tocar nas feras. Eu vou instigar as feras para que elas me devorem. Olha o nível de fidelidade que esses homens tinham. E a carta dele foi conhecida porque ele falou que queria ser trigo nas mãos de Deus, e muitas vezes cristãos eram colocados ali no Coliseu, e em outras arenas, mas as feras não faziam nada. Elas tinham sua boca fechada pelos anjos. Mas ele falou: se isso acontecer comigo, como já aconteceu com outros irmãos, eu vou instigar essas feras para que eu seja martirizado e seja como o meu Jesus.
Agora imagina você, e eu me coloquei no lugar de Inácio, chegando ali no Coliseu, o nível de aflição. Porque por mais que ele fosse um homem de muita coragem, é evidente que ninguém vai se sentir à vontade diante de um leão, diante de urso, de crocodilo, porque tudo isso tinha ali na arena. Ninguém vai se sentir tão à vontade com isso. Nós precisamos ser fiéis. Esses irmãos, sinceramente, eles estão em outro patamar, em relação a nós. Mas eu sei que é difícil a gente comparar Inácio com a igreja de hoje. Eles foram muito perseguidos e lutaram e batalharam pela fé, para que as doutrinas corretas chegassem até nós. E agora é a nossa vez. Ainda que hoje nós não vamos ser colocados numa arena, mas eu posso falar uma coisa para você, meu irmão. Eu vou terminar com isso. Essa viagem nossa para a Europa, quando nós chegamos na Espanha, que foi o primeiro lugar, nós dormimos uma noite em Madrid, nós estávamos numa avenida principal de Madrid. Eu fiquei chocado quando eu cheguei naquela avenida ali. Estava tendo a Semana do Orgulho lá. Tudo muito estranho, muito confuso para a cabeça. O Jonathan disse que viu a mesma coisa lá em Londres. Né? A mesma coisa, a mesma impressão que eu tive, ele teve também. Na hora que eu vi tudo aquilo, eu falei, meu Deus, a volta de Jesus está muito próxima. E está. As coisas aqui do Brasil estão ruins, mas você não tem ideia do que está acontecendo na Europa. Pessoas se casando com árvores, com animais, com gato, com cachorro. Esse é o nível deles lá. E nós precisamos orar. A nossa luta, porque eu sei que às vezes, vamos protestar para não ter o casamento homossexual. Essa não é a nossa luta. Esse não é o ponto. Vamos lutar para que eles não tenham direitos. Não é porque os homossexuais têm alguns direitos que outros não têm. Porque sofrem realmente, por serem homossexuais, algum tipo de perseguição. Nossa luta não é contra isso. A nossa luta é a pregação do Evangelho. É isso que transforma. Não é ficar protestando contra o casamento homossexual. Não é ficar protestando contra as leis que protegem os homossexuais. Isso aí. O que nós temos que fazer, meu irmão, o que Jesus mandou fazer foi pregar o Evangelho a toda criatura, inclusive eles, e outros que cometem outro tipo de pecado. Então a nossa luta é essa, é a pregação do Evangelho, para que não aconteça no Brasil as coisas horríveis que nós vimos e ouvimos. Que nós estávamos na casa do meu cunhado. Eles estavam contando para nós como que é a escola. Escola hoje na Espanha. Você não pode, o aluno não pode tirar nota vermelha. Então, se ele fizer uma prova e errar, o professor vai falar, isso aqui está errado, você tem que fazer assim, assim, assim. Porque pode frustrar o aluno. É nesse nível, meu irmão, que as pessoas não podem ser frustradas com nada. São super protegidas. Isso é um grande mal. É isso que está lá. As ideologias, de uma forma tão intensa, que você não tem nem ideia. Meu cunhado está falando de um amigo que ele tem, que é capitão de um iate, de um cachorro. O cachorro tem, não sei quantos iates que ele falou que o cachorro tem? 5 iates. O cachorro tem 5 iates. 5, cachorro. O cachorro é bilionário. E a empresa vai sair na Netflix. Vai sair na Netflix o documentário desse cachorro. O meu cunhado conhece um dos capitães de um iate dele, falando como que é o tratamento do cachorro. E aí ele teve um filho, o filho está mais rico do que ele. Que a empresa que administra falou o seguinte, esse cachorro vai morrer. Ele precisa ter um herdeiro, para a fortuna passar para ele, para a gente continuar administrando a fortuna dele. Como é que é o nome? Gunther. Gunther. O nome do cachorro é Gunther. É o Gunther VI? Ele está proliferando. É nesse nível, filho. É nesse nível que está lá. Você pensa que está ruim, mas você tem que ir lá. Você vê o que é isso. Mas por quê? Falta de Deus. Qual o nosso papel?
Pregação do Evangelho. Nós fomos chamados para isso. É a pregação do Evangelho que vai mudar isso. Por isso nós temos que ter as nossas escolas, para que essas ideologias não atinjam os nossos filhos. Amém? Então, meu irmão, é tempo de pregarmos o Evangelho.